Salmo 116, versículo 1. A seguir. Oh Deus. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor. Tem alguém que ama a Deus aqui? Amém. Porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. E vocalorei enquanto eu vivi. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Amém. Graças a Deus. Estenda suas mãos para Deus. Senhor meu Deus, coloca nestas mãos o teu milagre. Em nome de Jesus. Segura o teu milagre, porque daqui a pouco você vai receber esse milagre em nome de Jesus. Amados, aqui neste Salmo 116, o salmista estava preocupado como que ele iria fazer para poder retribuir todos os benefícios que Deus tinha feito para com ele. No versículo 12, ele expressa esta preocupação dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Será que Deus tem feito alguma coisa por você? Será que Deus tem feito alguma coisa para com a sua vida? O que você tem recebido de Deus? Deus ele tem abençoado você? Aqui neste salmo, o salmista ele recebeu 3 grandes benefícios de Deus. E por isso então ele diz: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso dar ao meu Senhor por esses benefícios que Ele tem feito? E o primeiro benefício está no versículo 1 e no versículo 2, onde o salmista diz que Deus ouviu as suas orações, inclinando para Ele os seus ouvidos. Deus também nesta noite Ele quer ouvir as suas orações. Deus também nesta noite Ele quer inclinar os seus ouvidos para poder te ouvir. Por isso Ele diz no versículo 1 e 2: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Amados, quantas e quantas das nossas orações não foram respondidas por Deus?
resposta. Oramos por uma vida melhor, oramos pelo alimento diário, oramos pelo trabalho, oramos a Deus pedindo livramento, proteção, pedindo cura. E Deus, Ele sempre tem enviado a nós a sua resposta. E se nós temos recebido a resposta de Deus, então também podemos fazer como o salmista, ele diz no Salmo 28, dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. E é isso que Deus, Ele quer fazer. Ele quer ouvir a sua oração, Ele quer responder a sua oração. E o salmista, ele então estava dizendo que darei ao Senhor por este benefício que Ele tem me feito, dele poder ouvir a minha oração, dele inclinar os seus ouvidos para ouvir a minha oração. E no versículo 3 fala do segundo benefício que ele recebeu de Deus. O salmista diz: Ele me livrou de todos os perigos que me ameaçavam. Ah, meus amados, quantas e quantas das vezes Deus também não tem dado a nós o livramento, e às vezes nós nem percebemos, mas o salmista Davi, ele percebeu, e por isso no versículo 3 ele diz: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. Quantas das vezes tudo está normal na nossa vida, de repente bate aquela tristeza, aquela angústia no nosso coração, a gente começa a sentir algo estranho nos envolvendo. Isso é porque, como diz o salmista, os cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, por isso eu me encontro triste e abatido. Ah, meus amados, mas quando o salmista percebeu tudo isso, o versículo 4 diz assim: então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Meu amado, é isso que nós também precisamos fazer. Quando nós sentimos esta opressão, quando nós sentimos esta angústia, essa tristeza, nós também devemos invocar a Deus. Precisamos clamar a Deus e dizer para Ele: Senhor, livra a minha alma. O versículo 6 diz assim: fui abatido, mas Ele me livrou. Isso era um dos benefícios que o salmista tinha recebido de Deus. Ele estava abatido, angustiado, mas Deus estava ali para livrá-lo. O versículo 8 diz assim: porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ah, meu amado, quando nós recebemos também esses benefícios de Deus na nossa vida, será que nós temos a coragem, como o salmista teve, de perguntar: o que eu vou dar ao Senhor por todos esses benefícios que Ele me tem feito? E Deus, Ele tem nos livrado. Quantos foram os perigos que estavam diante de nós, mas Deus, Ele com mão forte foi ali e nos livrou. Perigo de acidentes. Às vezes você hoje mesmo correu um grande risco de ser atropelado, mas a mão de Deus foi lá e não permitiu, e você nem percebeu. Quantas contendas que poderia transformar em morte, mas Deus foi lá e te livrou.
te livrou até mesmo da contenda, te deu sabedoria, te deu força, te deu graça. Porque Ele está pronto para poder nos abençoar. E o terceiro benefício que o salmista recebeu está no versículo 7, ele diz: deu-me descanso diante das tribulações. De que você está passando? Mas Deus quer te dar descanso. Ele diz no versículo 7: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te diz bem. Nosso repouso, meu amado, não é o colchão da nossa cama, não é o nosso travesseiro. O nosso repouso é os braços de Deus. E o salmista estava dizendo: Senhor, que eu darei ao Senhor? O Senhor oferecer para mim todos os dias os teus braços para que eu possa me descansar. E diante de tudo isso, Deus não somente respondeu às orações do salmista, e também não somente responde às nossas orações, mas também Ele nos livra de toda espécie de males. E ainda nos dá descanso. Então vale a pena nós colocar a nossa vida nas mãos deste Deus. Foi por isso que Jesus ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o convite que Ele faz. E aí então Ele prossegue dizendo: e encontrarei descanso para as vossas almas. Deus quer trazer descanso. Deus quer trazer descanso para a sua alma. Deus quer abençoar a tua vida. E eu tenho certeza que Deus tem feito isso por você. E vai continuar fazendo coisas a mais por você. Mas o salmista, ele perguntou: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E ele descobriu como fazer. No versículo 9, ele diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Permaneça com Deus, pois a sua permanência com Deus está dizendo indiretamente para Deus: Deus, eu sou grato por tudo quanto o Senhor tem feito por mim. Mas para andar na presença de Deus, não podemos andar de qualquer forma, de qualquer maneira. Para andarmos na presença de Deus, isso requer de nós santidade. Isso requer de nós uma vida separada para Ele. Só que muitas pessoas querem andar com Deus da sua maneira, do seu jeito. Não, para nós podermos andar com Deus, nós temos que andar do jeito de Deus. E a Bíblia fala de dois personagens que andaram com Deus e foram beneficiados por isso. Um foi Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. O outro que andou com Deus foi Noé, na sua geração de pecado, aonde o mundo inteiro estava corrompido. Mas Noé não, ele não se corrompeu com as coisas deste mundo. Por isso então Deus chamou Noé, porque Noé andava com Deus. Ande com Deus, meu amado. Ande com Deus. Agrade a Deus. Se você permanecer com Deus, andando com Deus, pode ter certeza disso. Você estará agradando a Deus. E aquele que agrada a Deus, Deus satisfaz o desejo do teu coração. E o salmista então continuou perguntando: o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? E aí ele diz no versículo 14, dizendo assim: cumprirei os meus votos. Você tem cumprido a Deus os votos que você tem feito? Quer agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, por você está fazendo e continuará fazendo? Então cumpre os seus votos feitos a Deus.
Quantos votos que nós temos feito, mas que não passaram de votos e nós não cumprimos. Quantas vezes prometemos sermos melhor para Deus e na verdade não fomos melhor para Deus. Quantas vezes prometemos fazemos alguma coisa para Deus e nós não fazemos. Quantas vezes prometemos para Deus que nós vamos ser mais firmes, mais obedientes e não somos nada disso. Quantas vezes prometemos a Deus em sermos dizimistas na casa de Deus e nós não fazemos isso. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O salmista então descobriu: olha, eu posso pagar os meus votos, aquilo que eu prometi a Deus, eu vou cumprir. Então, meu amado, cumpra os seus votos para com Deus. E a terceira coisa que podemos dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito é continuarmos firmes na presença de Deus, na casa de Deus, adorando a Deus. Ah, meu amado, versículo 19 diz assim: nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus. Tem pessoas que têm prazer de estar em muitos outros lugares, menos na casa de Deus. Tem pessoas que têm prazer de ficar na casa da vizinha o dia todo. Uma orientação: não faça isso. E não deixe ela ficar também o dia todo na sua casa, não. Amizade é uma coisa, orar é outra coisa. Tem pessoas que têm prazer de tantas outras coisas, mas não têm prazer na casa de Deus. Davi, ele diz assim, no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor.